tarde ou boa noite. Esse daqui vai ser o vídeo da experiência prática 3, de eletromagnetismo. Nós somos o grupo B, composto por esses integrantes. Eles querem se apresentar, por favor? Oi, meu nome é Ana. Oi, eu sou a Laura. Eu sou o Luiz Henrique. Eu sou o Pedro. Bom, os tópicos desse vídeo vão ser relacionados ao eletromagnetismo. A gente vai começar primeiro com os ímãs, a intensidade de campo magnético e bússola caseira. Depois a gente vai ir para o galvanômetro, no alto-falante, algumas simulações no Unsoft Maxwell e depois um fórum de discussão sobre esses assuntos que foram passados. Eu vou passar a palavra para a Laura, que vai falar sobre os ímãs, a intensidade de campo magnético e a bússola caseira. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre a teoria por trás dos ímãs. Um ímã é um corpo que gera um campo magnético ao seu redor. Os ímãs eles têm dois polos, um polo norte e um polo sul, e independente de quantas vezes você quebra esse ímã, ele vai se manter com dois polos. Não existem monopolos magnéticos naturais. E uma regra básica da natureza é que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Mas os ímãs eles não são as únicas coisas capazes de gerar campos magnéticos. Uma experiência que você pode fazer em casa, se você aproxima uma bússola de um fio percorrido por uma corrente, essa bússola ela é afetada. Portanto, a gente consegue perceber que correntes elétricas geram campos magnéticos. Campos magnéticos são basicamente campos elétricos em movimento. O magnetismo ele é uma consequência do movimento de partículas carregadas. E onde que a gente pode encontrar partículas carregadas? A gente encontra partículas nos átomos. Os átomos eles costumam ser neutros, mas o movimento dos elétrons em suas órbitas eles geram campos magnéticos. De forma simplificada, você pode pensar em cada átomo como uma mini bússola. Mas por que então que você tem alguns materiais que são magnéticos e outros não? Sim, basicamente duas razões. A primeira é que diferentes átomos possuem diferentes configurações eletrônicas, que geram campos de intensidade distintas. O segundo ponto é um pouco mais difícil de explicar e primeiro eu preciso introduzir o conceito de domínios magnéticos. Dois ímãs, lado a lado, próximos o suficiente, eles tendem a se alinhar. Então você pode pensar em domínios magnéticos como um aglomerado de átomos alinhados magneticamente. O material ele pode ser pensado como composto de vários domínios magnéticos, apontando em diferentes direções de forma aleatória. Então, por que os domínios eles não se alinham? Em muitos materiais eles são rígidos, então de forma que esse alinhamento ele não é feito. Mas alguns materiais conhecidos como ferromagnéticos eles têm esses domínios mais maleáveis e que quando você coloca eles sob a presença de um campo magnético eles se alinham, tornando-se ímãs. É o que acontece, por exemplo, com o ferro e o níquel. Dessa forma você consegue fazer ímãs permanentes. O ímã permanente ele é um material cuja estrutura dos domínios magnéticos eles são sempre alinhados. Assim, materiais ferromagnéticos podem se tornar ímãs permanentes. Como que você cria ímãs permanentes? Você aquece o material ferromagnético, por exemplo, até a temperatura de Curie, onde esses domínios eles são extremamente maleáveis. Enquanto esse material está aquecido, você submete ele a um campo magnético externo e mantém ele sob esse campo magnético até ele resfriar. Dessa forma, você consegue, por exemplo, um ímã permanente. Passando para o próximo slide, a gente consegue ver a intensidade do campo magnético num experimento que foi feito. Os materiais que a gente usou foi um ímã, uma base de corte que está servindo para a gente como uma régua e um celular com aplicativo Magnetometer instalado. A gente aproximou e afastou esse ímã do celular e viu como a intensidade magnética ela é afetada pela distância. No próximo slide, a gente encontra um gráfico da intensidade do campo com relação à distância. Um vídeo explicando o experimento. Aqui a gente tem o gráfico mostrando a intensidade cair conforme a distância aumenta. Pode passar para o próximo. Falando agora sobre o experimento da bússola caseira, a gente usou para esse experimento um recipiente com água, uma folha de papel, uma agulha, um ímã para imantar a agulha e um celular com aplicativo de bússola instalado.
O experimento consistiu em imantar uma agulha. Então, quando você imanta essa agulha, ela vira basicamente um ímã, e aí ela vai reagir ao campo magnético da Terra. Então, a ponta da agulha ela vai se alinhar com o norte geográfico. Após a gente imantar a agulha, a gente repousou ela sobre a folha e colocou no recipiente com água. A folha absorveu a água e caiu, e dessa forma a bússola pôde flutuar e se deslocar livremente na água. E com o uso do celular como um aplicativo de bússola, a gente pôde verificar que o nosso experimento estava funcionando. No próximo slide, a gente encontra um vídeo do experimento sendo realizado. Nele é possível ver a bússola se deslocando e se alinhando com o norte. Bom, é isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o galvanômetro e como a gente construiu ele. E, primeiramente, eu vou falar dos materiais que a gente utilizou nesse experimento. A gente usou uma fonte, né? Uma protoboard, um resistor de 10 ohms, um potenciômetro de 500 ohms, um multímetro, fio de cobre, alguns ímãs e um plástico para a gente poder fazer a bobina ao redor dele. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os galvanômetros comerciais e como é que eles funcionam, e depois eu vou falar o que a gente fez. Primeiro que eu vou falar que o galvanômetro comercial, ele pode ser chamado também, o galvanômetro, né, ele pode ser chamado de amperímetro analógico, porque ele é usado para verificar a existência de correntes. Um galvanômetro comercial, ele, pode ser visto aqui na figura, ele funciona da seguinte maneira. A gente tem essa mola em azul aqui, que possui a função de levar corrente a essa bobina, tá em marrom, com a bobina de cobre, e trazer o indicador de volta à posição inicial. Além de levar corrente à bobina, ele pega o indicador e traz de volta à posição inicial. E quando a corrente passa pela bobina, por sua vez está enrolada em torno de um núcleo de metal, esse de forma cilíndrica aqui na imagem, ela cria um campo magnético que vai interagir com o campo magnético do ímã permanente que envolve esse conjunto bobina-núcleo metálico. E assim a gente vai ter uma força agindo sobre a bobina e ela vai girar, né? Bom, é, agora um pouquinho da teoria, né, assim, do galvanômetro. Se a gente passar uma corrente I na bobina, a gente vai criar um campo magnético que sai de uma extremidade, por exemplo, aqui sai da extremidade norte e entra na outra extremidade, por exemplo, essa extremidade sul. Sendo assim, a gente vai ter essas duas extremidades, um polo norte e um polo sul, e esses polos eles vão se encontrar dependendo de onde, da polaridade com que você conecta a fonte fornecedora de corrente, né? E o ímã usado na ponteira que indica a corrente, ele também possui um polo norte e um polo sul que tende a se alinhar com o campo magnético do nosso eletroímã, se a gente colocar uma corrente grande o suficiente para que isso ocorra. Ou seja, a angulação da nossa ponteira, essa de papel, ela que é controlada pela força magnética do ímã que se encontra aqui na base dela, que a gente não consegue ver, é determinada pela quantidade de corrente que vai passar pela nossa bobina. Esse daqui é um vídeo da gente aplicando tensões. A gente aplicou primeiro a corrente de 0,1, depois a gente colocou uma corrente de 0,2, 0,3, até 0,9, e a angulação do nosso ponteiro foi mudando e a gente conseguiu criar um amperímetro analógico, né? Posso pular aqui para o final? Eu estou marcando aí os pontos da nossa corrente. Bom, basicamente, por enquanto é isso. Eu vou passar a palavra agora para a Ana, que vai falar do experimento que ela ficou responsável. E é isso.
Olá, pessoal. Eu vou falar sobre o experimento do alto-falante, mas primeiramente eu preciso explicar alguns conceitos para que o experimento possa ser compreendido. O primeiro é sobre onda sonora. Primeiro explicando o que que é uma onda. Uma onda é um fenômeno onda é um fenômeno de transporte de energia e de propagação de quantidade de movimento que ocorrem junto a vibrações de oscilações, sendo essas oscilações, em sua maioria, periódicas e repetitivas. Lembrando que a onda sonora ela vai ser uma onda mecânica, ou seja, ela precisa de um meio para que haja sua propagação. Além disso, a onda mecânica, que é a onda sonora, ela é uma onda de compreensão e de rarefação. Outro conceito importante, que é o conceito de ímãs, que a Laura já explicou também um pouquinho, é que o ímã é um material ferromagnético que apresenta um polo sul e um polo norte, e sua propriedade é que eles sofrem atração por alguns corpos metálicos, e também eles têm orientação com os polos geográficos terrestres, além do que a Laura já explicou. Além disso, nós temos a definição de bobina, que pode ser definida como pode ser chamado também como um indutor ou um solenoide, e trata-se de um dispositivo passivo capaz de armazenar a energia elétrica gerada no campo magnético e é formada por um fio condutor elétrico enrolado em si próprio ou em redor de uma superfície também condutora. Por último, nós precisamos definir o que é eletroímã. Um eletroímã, ele é formado são ímãs que são formados por corrente elétrica. Basicamente, o eletroímã é um dispositivo formado por um núcleo de ferro envolto por um solenoide, bobina, e quando uma corrente elétrica passa pelas espiras da bobina, cria-se um campo magnético, o qual faz com que os ímãs elementares do núcleo do ferro se orientem, ficando assim imantada, e, consequentemente, com a propriedade de atrair outros materiais ferromagnéticos. Eu vou pedir para o Luiz fechar o microfone, porque está fazendo um pouco de barulho, por favor. Obrigada. É, Pode passar, por favor. Tá, aqui são os materiais que foram necessários para a gente fazer o nosso alto-falante. A gente precisou de um amplificador, de uma mangueira, de um fio de cobre, balão, garrafa PET, imã, celular e fio com garras de jacaré. Pode passar, por favor. Bem, para o nosso alto-falante, primeiramente a gente precisou de uma garrafa PET, a gente cortou a parte superior de uma garrafa PET e, e colocou um balão na tampa. Essa parte é a parte do nosso cone. A gente também precisou de um ímã. Primeiramente, a gente vai fazer o eletroímã também. Para fazer o eletroímã, a gente pegou um fio de cobre e rolou N vezes em uma mangueira, em um pedaço de mangueira. Foi usado 8 metros de fio de cobre, não, 4 metros de fio de cobre. E, bom, a gente não sabe as quantidades de voltas, mas foi usado 4 metros. E embaixo desse fio, a gente colocou não, embaixo do nosso eletroímã acoplado à garrafa PET, que é o nosso cone, ficou o nosso ímã. Esse daqui é o nosso amplificador, que ele vai estar conectado ao nosso celular. E ele que vai fazer a transmissão de sinais de áudio para o nosso alto-falante. Aqui são os fios com as garras de jacaré. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar sobre o princípio de funcionamento de um alto-falante. Como a gente pode ver aqui, o alto-falante, ele precisa, como eu já tinha explicado antes, ele precisa de um amplificador. Aqui é o cone, o eletroímã, um ímã fixo e, mais ou menos, para que a gente possa produzir ondas sonoras, a gente precisa desse amplificador. O amplificador que vai gerar corrente na nossa bobina, formando um eletroímã.
Aqui a gente vai gerar um campo induzido. E esse campo induzido, assim como a corrente, vai interagir com o nosso campo permanente. Como é uma corrente alternada, ora vai formar um polo norte e ora vai formar um polo sul. E aí, como aqui a gente tem um ímã é, norte ou sul, né, de um lado, uma hora ele vai atrair, outra hora ele vai sofrer a repulsão. E isso vai causar a produção de ondas sonoras. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem o resultado do nosso experimento, que foi a comprovação de que a gente atingiu o nível mínimo de decibéis necessários para que os aplicativos quanto o Google quanto o Shazam pudessem detectar a música que a gente colocou no celular. E é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a simulação que eu fiz de um freio eletromagnético no Maxwell. Essa simulação foi feita baseada no vídeo 3D Magnetostatic Simulation of EMB using Answers Maxwell, disponibilizado pelo professor. Pode passar, por favor. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o princípio de funcionamento de um freio eletromagnético. Ele é baseado nas leis de Lenz e de Faraday, que são basicamente princípios de conservação de energia no contexto do eletromagnetismo. Na lei de Lenz, ela diz que ela é um corolário da lei de Faraday, e ela diz que a corrente induzida em um circuito fechado vai produzir um campo magnético que se opõe ao campo original. Esse é o princípio principal dos freios eletromagnéticos. Eles se aproveitam desse princípio que a corrente induzida vai produzir um freio, vai produzir um campo magnético que se opõe ao campo principal para poder fazer o movimento parar, basicamente. Aí agora eu vou falar um pouco sobre a simulação. Pode passar? Primeiramente, eu abri o ambiente 3D do Maxwell, fui criando a geometria do freio, que são alguns cilindros concêntricos. Esse primeiro tem um raio de 25 e a altura de 20 milímetros. Eu apertei Ctrl D para poder melhorar a escala no atalho do ANSYS. Criei esse círculo e outro círculo dentro para poder fazer esse cilíndrico com esse, sei lá, esse anelzinho aí. Fiz um subtract, né, do círculo interior para o exterior. Fui superfície em chicken, chicken sheet para adicionar uma espessura para esse anel e ele virar outro cilindro. Peguei esse cilindro maior e subtraí o cilindro menor dele, mas eu cliquei em Clone to Objects para clonar o cilindro menor antes de subtrair. Aí eu fiz um furo no centro do cilindro principal, né, do cilindro maior. Eu fiz um cilindro menorzinho de 4 de raio e fiz o subtract. Aí ficou assim, os cilíndricos concêntricos que vão se tornar o nosso freio. Eu mudei o nome do que antes estava o círculo 1 para coil, que é bobina, e mudei o elemento dela para cobre. Mudei a cor e a transparência também para poder visualizar melhor o que vai acontecer a seguir. O cilindro 1 vai ser chamado de core, que é núcleo, e o material dele vai ser esse ferro,
ferro 100, não, na verdade é aço 1008. Também mudei a cor e a transparência para ficar mais fácil de visualizar. E por enquanto tá assim, né? Muito belíssimo. Ah, eu apertei a tecla F para poder selecionar a face de baixo desse freio e cliquei em Create Object from Face para criar um objeto a partir dessa face. Aí eu fui em Surface de novo e adicionei uma espessura para essa face de 4 milímetros. E ficou assim. Esse objeto eu chamei de brake plate, que é a placa de frenagem de um freio comum, né? Também mudei a cor dele para melhorar a visualização. E ele é de aço. Aí, aí eu cliquei nessa placa de frenagem, eu selecionei ela e fui em mover. Ainda não fiz isso, né? Aí, mover. Eu segurei a tecla Z para poder mexer ela só no eixo Z e soltei ela um pouco acima. Dá para escolher o tanto que a gente vai mover ela no eixo Z, e foi isso que eu fiz. Em X tá zero, em Y tá zero, e em Z vai ficar 24 milímetros mais gap. Gap é entre ferro. Ele vai ser uma variável nesse caso, que é um espacinho entre duas placas magnéticas. Aí eu estava selecionando as especificações dessa variável gap. E a distância entre a placa de frenagem e o núcleo vai ser esse gap, que vai mudando, para a gente poder colher os dados para a simulação e os gráficos e essas coisas. Depois disso, eu fiz outro cilindro nas extremidades do freio, mudei a posição central dele e o tamanho também. E era bom fazer 4 desses. Aí eu fui lá em Duplicate Around Axis para multiplicar ele ao redor do eixo Z, com um ângulo de 90 graus e 4 instâncias. Aí eu errei alguma coisa aí, mas logo depois eu mudei. Ah, tá. É. Coloquei para os quatro serem o mesmo objeto, e não seriam quatro objetos separados. Esses cilindros são basicamente para serem retirados, o volume deles serem retirados do volume do núcleo e da placa de frenagem. Aí eu usei o Subtract para fazer isso. Essa é a geometria do freio, essa é a parte geométrica. Aí agora vai mudar um pouco. É, eu coloquei esse limite esse isolamento para isolar as reações que vão acontecer na bobina. E criei uma seção no eixo, no plano XZ nessa bobina. Uma seção que está no plano XZ. É, como a seção ela corta a bobina em duas partes, eu cliquei para separar essas duas partes da seção. Separate bodies. E eu excluí uma parte, já que a gente só precisa de uma.
coloquei uma corrente nessa, nessa seção, nessa parte da bobina, e o valor da corrente é o produto de duas variáveis, amp e turns. Ah, aí eu fui especificando as duas variáveis, as propriedades das duas variáveis. Primeiro da amp e da turns também. Aí, nesse quadradinho de properties, dá para ver as variáveis e as propriedades delas. E editar, se for necessário. Coisa que não era nesse caso. Selecionei a placa de frenagem e adicionei uma força virtual nela. Eu criei essa região onde as coisas vão acontecer e cliquei em Ctrl D de novo para visualizar a peça na escala certa. Depois disso era só só salvar mesmo. Aparentemente eu buguei nessa parte, fiquei pensando o que fazer. Hum, Isso aí foi para criação do gráfico. É, de acordo com a variável gap, eu coloquei como a variável gap ia variar. Tipo, começando em 0,2 com um passo de 0,1 até 1. E para poder criar o gráfico. Só que eu tinha esquecido de adicionar esses dados na descrição da variável. Fui checar se. É, chequei que estava tudo certo mesmo e salvei o projeto. Veio eletromagnético. Nessa parte eu esperei aproximadamente uma hora para terminar de salvar, porque estava salvando cada um dos passos da variável gap. Aí eu pausei o vídeo para não ficar uma hora de vídeo. Enfim, decisão muito sábia.
E depois disso eu estabeleci os resultados. Fui em Create Magnetostatic Report e vi o gráfico da força magnética de acordo com a variável gap. Esse é o gráfico. Nota que a força ela vai diminuindo de acordo com o aumento do entreferro. Depois disso, fui fazer uma animação, na verdade, só para mostrar mesmo o campo magnético. Então, em Field Overlays, B e Mag B, que é o campo. E é isso. Tá na mão. Nessa parte, eu tava com grande dificuldade em conseguir um ângulo bom, porque é complicado usar esse software. Aí eu fiz essa animação. Ela vai mostrar como o campo magnético varia, como o fluxo magnético varia. Como ele varia no núcleo e na placa de frenagem. Muito, muito difícil conseguir um ângulo bom. Inclusive, eu não consegui, mas tudo bem. Aí a simulação vai acabar agora. Legal. Pode passar o slide, por favor. Esses foram os resultados. Aí tá uma foto em um ângulo mais ou menos bom de como o fluxo magnético ele varia na placa de frenagem e no núcleo do freio. Pode passar de novo. E esse é o gráfico da força magnética em relação ao entreferro. Ele condiz, né, com o que acontece. Quanto maior a distância entre as duas placas magnéticas, que é o entreferro, quanto maior o gap, menor vai ser a força magnética entre elas. E é isso a minha parte. Bom, agora a gente vai abrir para o nosso fórum de discussão. A gente vai falar. A gente pode começar pelos ímãs. Tem algum comentário a fazer sobre os ímãs? Alguém? Os ímãs, intensidade de campo magnético e bússola caseira? Sim, uma observação sobre a bússola, que a gente acabou fazendo, mas não gravando. Que quando você faz o processo de imantação da agulha, ela não serve só como uma bússola, você pode usar ela como um indicador se em algum lugar tem ou não a presença de ferro ou de outros materiais ferromagnéticos. A gente aproximou a bússola de um cano que era percorrido por fios e a gente viu a orientação da bússola mudar para apontando para o cano. Então, isso serve também para, por exemplo, na construção civil, se você precisa saber se tem ou não a presença de ferro em alguma parede, você pode usar isso, esse princípio magnético. Se não tiver mais nada, eu queria falar um negócio sobre o galvanômetro.
que é... Bom, a gente conseguiu medir as correntes, né, no nosso galvanômetro. A gente estava medindo na casa dos décimos de ampere, né? Mas se a gente quisesse detectar correntes ainda menores, ou maiores, né? A única coisa que a gente precisava fazer é modificar a nossa bobina, modificar o número de voltas que a nossa bobina tem, né? Se a gente quisesse, por exemplo, pegar correntes menores, a gente ia ter que aumentar o número de voltas na nossa bobina, porque assim é preciso uma corrente menor para gerar o mesmo ou um campo magnético maior do que com a, com a corrente que a gente estava usando antes, né? Isso ocorre porque o campo magnético que a bobina cria, ele é diretamente proporcional ao número de voltas que a bobina possui. A gente pode ver aqui o campo magnético criado pela bobina, ele é o produto entre a permissividade magnética, nesse caso está no vácuo, mas o nosso seria no ar, né? Vezes o produto pelo número de voltas da bobina e pela corrente que passa nela, dividido pelo comprimento da nossa bobina. Basicamente é isso que eu tenho que falar sobre o galvanômetro. Alguma coisa sobre o alto-falante? Eu gostaria de falar uma curiosidade sobre alto-falante, é que atualmente existe uma pesquisa sobre melhorar a qualidade de alto-falantes com o uso de grafeno como cone do alto-falante. O grafeno, ele foi descoberto recentemente e ele é o mais novo membro de nanocarbonos. Ele consiste em uma única camada atômica de grafita, composta por átomos de carbono hexagonalmente ligados por meio de ligações orbitais sp2. E suas características é que ele é extremamente resistente e também ele não permite que ele também é flexível, o que permite que as lâminas se dobrem. O grafeno é o material mais leve e resistente que existe, e devido à sua leveza, ele é capaz de mover-se rapidamente, o que torna excepcional para altas frequências. Além disso, a sua resistência faz com que ele não deforme ou distorça ao se movimentar para frente e para trás, que é o movimento que o cone precisa fazer. O que faz com que torne sons de alta qualidade e alta fidelidade reproduzidos por alto-falantes. Alguma coisa sobre as simulações no soft? Não teve nada particularmente muito difícil nessa simulação do freio eletromagnético. O maior problema foi que eu não estou muito acostumado com algumas ferramentas do OneSoft, que foi preciso nessa simulação. Mas como tinha o passo a passo do vídeo, foi super de boa, foi tranquilo. É isso. Acho que dificuldade no galvanômetro não teve. Foi bem tranquilo, circuito bem tranquilo. Então é isso. Nós temos as referências utilizadas para fazer essa apresentação. E é isso. Nosso vídeo de Eletromag, o Experimental Prático 3. Obrigado, galera. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite.